Olá, eu sou Lizzie Mezzini, estou aqui para falar de astrologia e vim trazer um assunto super interessante para quem não sabe o que significa um mapa astrológico. Mas o que é um mapa astrológico? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar das fases da Lua, não é mesmo? A lua crescente, a lua nova, a minguante e a cheia. Existem até algumas teorias sobre isso. Tem gente que diz que se a gente cortar o cabelo na lua crescente, o cabelo cresce bem mais rápido. E eu vou confessar, eu faço isso sempre que possível. E é verdade. Se cortar o cabelo na lua cheia, ele fica cheio. Simula uma juba. É verdade também. Se cortar o cabelo na lua minguante, ele demora para crescer. Verdade também. E se cortar na lua nova, ele pega um ar novo. Parece um novo cabelo, se desenvolve de uma maneira diferente. Também é verdade. Eu já testei todas essas possibilidades e confirmo. Também sabe-se que a lua tem uma influência muito forte sobre as marés. Pescadores e pessoas que trabalham com navios, água, sempre levam a influência da lua muito em conta na hora de fazer suas programações. Então, o mapa astrológico tem a ver com isso. Assim como a lua é extremamente relevante em muitos sentidos, como plantações, corte de cabelos, para as moças, depilação, nas marés, o resto dos planetas também tem uma relevância super forte. O Sol, ele faz um movimento completo no decorrer do ano e dependendo da época do ano, ele vai responder por um signo ou outro. Hoje, no dia 21 de março de 2023, o Sol está em Áries, 0 grau de Áries. Primeiro decanato de Áries. Então, as pessoas que estiverem nascendo hoje pertencerão ao signo de Áries. Mas não é só o Sol que vai definir as características dessas pessoas. A Lua também tem uma forte influência. Por exemplo, hoje nós estamos numa Lua nova. A Lua também está em Áries. Pessoas que estiverem nascendo com a Lua e o Sol em Áries serão pessoas com emoções quentes, urgentes, nervosas. Pessoas que precisam resolver as coisas muito rapidinho. São pessoas que carregam essas características. A gente poderia falar de sincronicidade, assim como o que está em cima está embaixo, assim como o que está dentro está fora. A gente pode pensar nesses termos. Mas não é só o Sol e a Lua que é relevante. A gente tem alguns pontos para se olhar. Na verdade, a gente tem muitos pontos para se olhar. Mas aqui a gente vai pensar apenas nos planetas pessoais e 3 planetas transpessoais. Os planetas transpessoais são aqueles que ficam muitos anos dentro do mesmo signo. Então, toda aquela geração que nasce com aquele posicionamento é uma geração que vai trazer uma nova ideia e um novo olhar, aperfeiçoando assim a evolução humana. Por exemplo, hoje a gente ainda está vivendo um Plutão em Capricórnio. As pessoas que estão nascendo hoje ainda estão nessa geração de Plutão em Capricórnio. Mas daqui a uma semana no máximo, estará vindo uma geração de Plutão em Aquário. E o Plutão vai ficar em Aquário poucos dias. Logo ele vai voltar para Capricórnio, vai retrogradar. Mas 2024 ele volta para Aquário e lá pelo menos por um tempinho até retrogradar de novo. O interessante é que nesse período onde ele estiver vivendo em Aquário, a gente vai poder presenciar o nascimento de pessoas que vão trazer novos conceitos em relação à humanidade, em relação a coletivo, e assim funcionam os transpessoais, que são eles Plutão, Netuno e Urano. As pessoas que nasceram com a data próxima das nossas datas, muito possivelmente carregam os mesmos posicionamentos desses 3 planetas, Urano, Plutão e Netuno.
Então, no mapa das pessoas, quando a gente vai ver esses 3 planetas, a gente não leva tanto em conta o signo. A gente leva mais em conta a casa. Porque a casa onde esses transpessoais se instalam é onde vai ser um assunto diferente, quase marcando a individualidade daquela pessoa dentro daquele grupo a qual ele pertence. Os demais planetas, Saturno, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Marte, a gente vai chamar eles de planetas pessoais. Eles têm um movimento mais rápido do que os transpessoais, variando. Saturno leva cerca de 30 anos para dar a volta completa nos 12 signos. Mercúrio acompanha o Sol. Então, Mercúrio sempre está meio próximo do Sol. É comum a gente encontrar os seguintes posicionamentos. Ou Mercúrio está no mesmo signo que o Sol, ou está um signo antes ou um signo depois. Diferente disso, não ocorre, porque ele está sempre muito próximo do Sol. Júpiter demora cerca de 12 anos para dar a volta no zodíaco. Vênus demora cerca de 225 dias. É mais rapidinha que o Sol. E Marte demora cerca de 2 anos. Um pouco menos que isso. Fora isso, a gente tem alguns pontos bem interessantes que a gente leva em conta. Alguns astrólogos levam mais em conta, outros menos. A gente tem a Lilith, que também é um ponto calculado no mapa. A Lilith é super importante. Ela tem uma configuração muito parecida com Plutão. Alguns dizem até que é o Plutão fêmea. A gente tem a Fortuna, ou parte da Fortuna, que também nos conta muito sobre essa pessoa. E os nódulos lunares. Os nódulos lunares nos fala de uma coisa mais kármica. O Nodo Sul, ele vai falar de uma vida anterior, ou de um comportamento anterior. Alguma coisa que veio do passado, alguma coisa que é conhecida da pessoa. É um comportamento que ela já viveu ou vive e que ela precisa transmutar, deixar para trás. O Nodo Norte, ele fala do nosso futuro, do nosso destino, do nosso aprendizado. Para alguns, da nossa missão de vida. Algumas pessoas gostam de pensar em missão, mas eu particularmente prefiro pensar em aprendizados. Eu acredito que estamos aqui por algum bom motivo. Precisamos aprender algo muito importante e os nodos nos trazem uma visão sobre o que precisamos aprender. Saturno contribui com isso. Saturno vai nos contar onde existe algo que precisa ser trabalhado, amadurecido. Aquele ponto onde a gente tem Saturno, existe alguma coisa que a gente precisa realmente aprender, se conhecer, tentar algo novo. Saturno nos mostra qual é o caminho para atingir os nodos. Plutão é aquela parte que dói, e como dói. Mas também é a parte que a gente deseja ter poder. O Plutão nos conta como nossas feridas foram causadas e como isso nos custou. O lugar onde a gente tem Plutão, a gente se torna especialista em reconhecer aquilo que nos assombra nos outros. Não é incrível? Quiron fala de uma ferida muito antiga também, que precisa ser cuidada, que precisa ser olhada. E Vênus pode nos falar também de dinheiro. Claro, Saturno também nos fala de dinheiro, mas Vênus tem uma coisa muito especial, porque Vênus nos conta quais os assuntos que nos fascinam, o que nós apreciamos na vida, do que gostamos, o que faz sentido para nós. Netuno nos conta onde a gente pode se enganar, onde a gente pode se iludir, mas também nos conta onde a gente tem a capacidade de se doar, se sacrificar e se unir ao todo. E Urano, Urano é incrível. Urano fala da libertação.
O lugar onde a gente tem Urano, a gente pode entender como se libertar dos assuntos que nos machucam. Onde a gente tem Urano, a gente tem uma capacidade de virar as costas e ir embora? É, mais ou menos assim. Onde a gente tem Urano, a gente não precisa demorar muito tempo para tomar uma atitude. Urano é tudo que é inesperado, vem do nada. Ele resolve as coisas meio que estralando os dedos. Isso não quer dizer que vai ser bom. Muitas vezes é bem ruim. Mas é assim que Urano faz. Ele simplesmente liberta. A casa onde a gente tem Urano, a gente pode não saber, mas a gente tem uma capacidade de virar as costas e mudar tudo. Simples assim. É claro que se a gente estiver preso em apegos, em conceitos, teimando com a vida, o Urano não vai conseguir se manifestar. Para conseguir viver um Urano, a gente precisa se permitir. É muito incrível. Urano é aquela coisa do eu acordei tão triste porque alguma coisa estava acontecendo, mas no dia seguinte era como se aquele assunto não existisse mais para mim. Você já viveu isso? É uma libertação de Urano. Urano é incrível. Marte é nosso jeito de agir. Marte é a dinâmica que a gente vai escolher para desenvolver o nosso Sol. Por exemplo, no dia de hoje a gente está com Marte em Gêmeos e o Sol em Áries. Significa que a pessoa que tiver essa configuração, ela vai ser habilidosa para fazer muitas tarefas. Ela vai ser multiuso, bombril. Vai conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E com essa configuração, ela vai aprender a desenvolver esse Sol em Áries, que é um Sol pioneiro, inovador. O Sol em Áries é um guerreiro, é uma pessoa forte. Então, com o Marte em Gêmeos, onde ela vai poder testar inúmeras coisas, ela vai encontrar o caminho do seu Sol. Mercúrio também em Áries é a forma de expressar esse Sol. Nesse caso, Mercúrio e o Sol estão no mesmo signo. Mas quando Mercúrio não está no mesmo signo que o Sol, a pessoa às vezes não consegue se identificar muito bem com o seu Sol. E as pessoas que acabam ficando com o Sol isolado do restante dos planetas, como por exemplo um Sol em Áries e todo o restante dos planetas em Virgem, por exemplo, ela pode sentir que ela não se sente muito ariana, porque existem muitos planetas em outros signos, um estélio. E aí ela não consegue sentir muito bem o seu Sol, porque todos os planetas puxam a gente. A gente sente a energia de todos eles. A gente se sente um pouquinho de cada signo dentro dos assuntos daquela casa. E isso é um mapa astrológico. Através dele, a gente consegue ver como será o nosso desenvolvimento, quais os nossos aprendizados, o que a gente aprecia de verdade, onde a gente pode se libertar, onde a gente pode ser mais ou menos impulsivo, passivo, presente, ausente, assertivo, fazer confusão, tolerante, intolerante. O nosso mapa vai nos contar tudo isso. Quais as nossas tendências. E cada planeta pode ter mais que uma forma de se manifestar, mesmo estando no mesmo signo, porque cada pessoa é única. Então, muitas vezes, uma pessoa que tem Saturno em Peixe, ela pode estar com problemas emocionais, ela pode não ter superado alguma coisa, ela pode ter uma confusão, mas ela também pode ter vícios. Saturno em Peixe pode nos falar de vícios. Saturno em Peixes pode me falar de um tempo de reclusão. Saturno em Peixes pode falar de uma pessoa que vive uma espiritualidade muito bonita. Saturno em Peixes pode falar de uma pessoa que gosta de se isolar e vive em isolamento. Como você pode ver, um planeta pode se manifestar de inúmeras maneiras. Isso porque cada signo carrega um arquétipo. E os assuntos dentro daquele arquétipo podem ser amplos, mas sempre dentro daquele arquétipo. E quando a gente fala de peixes, a gente fala de espiritualidade, de confusão, de escapismo. Podemos falar de prisões, mas o mais comum é casa 12.
a gente falar de prisões. E dentro de tudo isso está o arquétipo de peixes. Então, quando a gente tem um planeta ali, ele pode se manifestar de qualquer uma dessas maneiras. Inclusive, eu posso ter uma pessoa com Saturno em peixe que seja muito espiritual e que viva a espiritualidade de uma forma muito linda. Mas eu posso ter outra que vai viver uma espécie de não acredito em nada. Cada uma delas está vivendo uma versão desse arquétipo. E as duas estão dentro do mesmo parâmetro, porque são dois lados da mesma moeda. Isso a gente só consegue entender como a pessoa está vivendo esse arquétipo conversando com a pessoa, sendo que no decorrer da vida ela pode oscilar e viver várias versões do mesmo arquétipo. Então, você conhece o seu mapa astrológico? Se você não conhece, entre em contato comigo e vamos conhecer você.